E aí, galerinha, tranquilidade total? Hoje daremos início a um novo assunto, eletrostática, Kim. Que é isso? Calma, pega o teu caderninho aí, lápis, borracha, caneta, deixa no cantinho aí, vai anotando as principais características dessa parte inicial, que é muito importante, a parte introdutória, a parte conceitual. Beleza até aí? Tranquilo? Então, vamos que vamos, hein? Não me abandona. Bom, antes de mais nada, a eletrostática ela é a parte da física que vai estudar as propriedades, né, o comportamento das cargas elétricas em repouso. Na verdade, repouso é uma coisa que não existe aqui, né? A gente pode falar cargas elétricas em equilíbrio. Por que isso, King? Porque, na verdade, quando eu falar do átomo para vocês, o elétron não fica parado e também não fica girando em torno do núcleo num único local. Então, tem uma complexidade por trás disso. O que, na verdade, eu não quero trazer isso para vocês aqui agora, entendeu? Vamos ter na parte simples, ok? Bom, e aí, cara, um dos primeiros relatos que você tem está associado a esse grande filósofo e matemático grego, que é o Tales de Mileto, cara. Esse cara, na verdade, é aquele cara lá da geometria, né, que você deve conhecer já, retas paralelas e tal, não sei o que, blá, blá. E aí, esse nosso amigo aí, né, reza a lenda que na época ele pegou um pedaço de âmbar, né, uma estrutura que é uma resina fóssil vegetal, meio amarelada, já já eu mostro para vocês, e ele, sem querer querendo, no estilo Chaves, atritou com a pele, né, a pele de animal, que no caso era a vestimenta da época, a roupa da época, né? E ele percebeu que, ao atritar o âmbar, né, com essa, com essa estrutura, o que aconteceu? Começou a atrair pedacinhos de gravetos, folhas secas, pedacinhos de palha, fragmentos de madeira. Então, gente, daí é que surge a ideia da eletricidade. Ele sabia o que era isso? Claro que não, pô. Óbvio que não. Foi um fenômeno para ele meio bizarro. Tipo assim, que isso, cara? O que está acontecendo aqui? E aí é que surgiu as primeiras ideias da eletricidade. Ok? Até aí, do grego, a palavra âmbar, que é essa resina fóssil, está associado a elétron, ou seja, elétron. Os elétrons aqui serão os nossos protagonistas, ok? Até aí? Bom, antes de dar prosseguimento ao nosso estudo, eu preciso falar também com vocês qual é a ideia central do modelo que a gente tem aqui de átomo agora. É um modelo obsoleto, é um modelo ultrapassado, mas que para os nossos estudos aqui ele é suficiente, gente. Não tem por que ficar falando de partículas ainda menores ou de estruturas mais complexas. Essa estrutura aqui para a gente, ó, ela é fundamental, ela é simples, ela é direta. O que nós temos que saber aqui? Na parte central, você tem ali, ó, o núcleo, são aquelas bolinhas azuis e vermelhas ali. O núcleo ele é composto de duas partículas, o próton e o nêutron, ok? Até aí. Saindo do núcleo, do lado de fora, na eletrosfera, ou seja, a estrutura que tem fora do núcleo, chamada de eletrosfera, é onde ficam os elétrons. Os elétrons ficam se movimentando. Então, região central, prótons e nêutrons, do lado de fora, os elétrons. Os nossos protagonistas aqui serão os elétrons. Por que isso, King? Gente, só para dar uma visão geral para vocês. Mexer com o núcleo atômico exige uma energia muito grande. Como assim, King? Pensa que você pegou uma folha de papel e rasgou, dividindo em duas partes iguais. E aí você quer descobrir agora o que está por trás daquela folha de papel que você rasgou. Você vai cortando essa folha de papel. Vai chegar um determinado ponto em que você vai ter uma folha de papel tão pequenininha que você não vai ter mais como cortar. Você, ser humano, não vai ter mais como atingir a olho nu uma visão daquela folhinha de papel internamente. E aí é que entram os caras sinistros. Que caras são esses? Os aceleradores de partículas. São eles que acabam colidindo partículas umas com as outras para tentar entender o interior da matéria, beleza? Tentar entender que as partículas que nós conhecemos até hoje, por exemplo, elas são formadas por coisas ainda menores. Por exemplo, o próton e o nêutron, ele é formado pelos quarks. São partículas ainda menores, beleza? Tranquilo? Já os elétrons são partículas indivisíveis. O elétron é a menor quantidade, beleza, que você pode achar na natureza que tem carga elétrica.
Ok? Então, o elétron não tem coisas que compõem o elétron. O elétron é ele e ponto. Já os prótons e os nêutrons, existem partículas menores que acabam compondo esses caras. Beleza? Até aí? Quem são os protagonistas aqui, King? Os protagonistas são os elétrons, beleza? São esses caras que dão fluidez na nossa vida cotidiana, né? Quem não carrega um celular o tempo todo? Quem não quer eletricidade para uma lâmpada, para um micro-ondas, para uma geladeira? Então, são esses caras que mandam nesse processo, beleza? Ok? Sigamos em frente, não me abandonem. Bom, gente, carga elétrica é uma propriedade inerente das partículas elementares que compõem o átomo. O átomo é composto de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Caraca, King! Então, tudo que tem massa, pensa comigo, tudo que tem massa eu posso dizer que tem uma quantidade em quilogramas, não posso? Posso. Mas por trás dessa quantidade em quilogramas, também tem uma quantidade elétrica. Beleza, King? E aí? E eu quero que você entenda que quando você pensa nessas partículas, tá? Que compõem a matéria, vamos pensar assim, uma quantidade de massa. Tem o que ali por trás daquilo? Estruturas moleculares. Por trás das estruturas moleculares temos os átomos. E por trás dos átomos temos essas partículas elementares, ok? Então, de novo, eu coloquei para vocês aqui ó, o modelo do átomo, central núcleo e em volta a eletrosfera, onde estão os elétrons. E uma coisa muito interessante para vocês, tá? Foi convencionado uma quantidade de físicos, chegou e falou assim, pô, e aí, o próton vai ser positivo ou negativo? E o elétron, positivo ou negativo? Aí uma quantidade de pessoas levantou a mão. Falou, ah, vai ser positivo. Eles ganharam. E os outros que de repente falaram que era negativa, ah, perderam. Então, convencionou-se que próton tem carga elétrica positiva. Nêutron não tem carga elétrica, ok? Até aí é desprovido de carga elétrica. E o elétron tem uma carga elétrica negativa porque foi convencionado assim, ok? Pensa aí, prótons P positivo, tá? Elétrons negativos, ok? Até aí pode pensar dessa maneira, ok? E os nêutrons não têm carga elétrica. Para que servem os nêutrons, King? Dá um toque maroto aí. Apenas para dar estabilidade ao núcleo atômico, tá? Só isso, ele dá massa para o núcleo atômico, não dá eletricidade para o núcleo atômico. Bom, queria dizer para vocês também uma coisa muito interessante. O átomo em si, a palavra átomo até então, era indivisível, né? Ou seja, a menor quantidade de matéria. Por isso que eu falei para vocês, esse modelo está obsoleto. Uma outra característica do átomo é que ele é eletricamente neutro, ou seja, quando eu somo as cargas positivas com as cargas negativas, dá zero. Beleza até aí? Então, o átomo ele é eletricamente neutro. Já já a gente vai voltar nisso de novo, não me abandona. Bom, carga elementar. Gente, presta atenção numa coisa muito, muito, muito importante, tá? A carga elementar é uma quantidade numérica para essas partículas elementares. Então, por exemplo, o valor da carga elétrica vale, essa carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é em homenagem, né, a um grande físico e como se fosse a unidade de força que a gente coloca em Newton. Beleza até aí? Para carga é o Coulomb. E aí, tu vai ter que usar essa carga elementar de uma forma interessante. Que forma é essa, King? Se eu falo do próton, essa carga elementar, vai ter um valor positivo de mais 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Se eu uso esse Ezinho para o elétron, o Ezinho vai ter um valor negativo de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já a carga do nêutron é zero, não existe carga. Ok, até aí? Tranquilo? Então você tem que se atentar nos problemas. Quando ele fala para você assim, um corpo ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, você vai usar o Ezinho como negativo, porque ele vai ter uma sobra de cargas negativas. Um corpo perdeu elétrons. Logo, você vai ter que entender que ele vai ter uma carga final o quê? Positiva. Então, você vai usar para o Ezinho o valor positivo, ok? Uma outra dica do King aqui, muito interessante. Prótons, carga positiva, se chama cátion. Ou seja, quando eu deixo de ter um átomo, eu passo a ter o íon. O íon pode ser cátion ou o íon pode ser ânion. Se eu tenho elétrons, excesso de elétrons, a carga é negativa, eu vou ter
esse nome dado a esse íon de ânion. Ok, até aí? Só lá da química, só dando um pitaquinho aqui, o King só dando aquele pitaco maroto, tá? Sem querer aprofundar tanto. Bom, gente, pensa comigo. Corpo neutro e corpo eletrizado. Já falei algumas coisas para vocês. Só ressaltando, só reforçando. O que é um corpo positivo? Número de prótons maior que o número de elétrons, beleza? O que é um corpo neutro? O tal do átomo. Número de prótons igual ao número de elétrons. E o corpo eletricamente negativo? Número de prótons menor do que o número de elétrons. Gente, mesmo que eu fale de um corpo neutro, eu não estou falando que ele não tem carga. Só estou dizendo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok até aí? Cuidado, tá? Um corpo neutro não é que ele não tenha carga. É que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ok até aí? Tranquilo? Beleza? Então, será que eu posso quantizar, King, essa carga de um corpo? Se ele perdeu um elétron, 2 elétrons, se ele de repente ganhou 5 elétrons, qual é a carga final desse corpo? Eu posso calcular, tá? Tranquilamente. Qual é a equação? Q igual a N vezes E. Q é a carga final. O E é aquela carga elementar. Lembra que eu botei para vocês? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quem é esse N, King? Esse N é o número de elétrons perdidos ou adquiridos. Beleza? Então, tem que se atentar a isso, hein? Tem que se atentar. Bom, uma coisa muito interessante, antes de eu finalizar essa parte aqui e falar de uma dica, é pensar o seguinte. Aqui, ninguém ganha ou perde prótons. Ninguém ganha ou perde nêutrons. Lembram-se do que eu falei para vocês? Quando a gente fala de átomo, a gente tem que pensar que atingir o núcleo atômico exige muita energia. Ok? Até aí, muita energia. Então, é por isso que os fenômenos no nosso dia a dia, os fenômenos elétricos, estão associados a ganhar ou perder elétrons. Ok? Até aí, pensem nisso. Ninguém ganha ou perde prótons. Ninguém ganha ou perde nêutrons. Eu ganho ou perco o quê? Elétrons, tá? Uma coisa que você vai usar aqui muito interessante, que você tem que se atentar, são os submúltiplos, tá? O que é o mili, o micro e o nano? O mili, 10 a menos 3. O micro é o 10 a menos 6, esse Uzinho aí estilizado. E o nano, com esse Nzinho bonitinho, é o 10 a menos 9. Ok, até aí tem que se atentar a isso, porque nos problemas eu posso dar uma carga, por exemplo, de 3,2 microcoulombs. E você tem que saber que esse micro, que esse Uzinho, é o 10 a menos 6, beleza? Não se assusta, faremos exercícios em breve, beleza até aí? Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha curtido a aula, beleza? Fica com Deus, até a próxima. Valeu!